o paciente nos procura com esta condição, olha lá, né? Dentadura superior, dentadura inferior, né? Já chega com, vamos dizer assim, com várias queixas, e quando você faz o exame intraoral, olha só lá o que você está encontrando, ó. Olha lá, olha esse rebordo aqui, ó, né? Você está vendo aí a minha setinha, deixa eu ver se está aparecendo a minha setinha aí, não aparece a minha seta lá no meu canal do YouTube, aqui na tela aparece, né? E quando você se defronta com uma mandíbula assim, olha o assoalho da boca, olha o tamanho da língua desse paciente, você já se assusta, você fala, poxa vida, caramba, né? Como é que vai ser isso aqui, tá? E aí você vai avaliar a tomografia do paciente, olha lá, olha a quantidade de osso. O lado esquerdo aqui do paciente, olha lá, né? Esse paciente chegou já reclamando que quando ele mastigava, ele estava começando a ter um choquinho. Por quê? Porque o rebordo, né? O rebordo está tão reabsorvido que acontece o quê? O forame mentoniano, né? Tá o quê? Tá em cima do rebordo, e quando o paciente vai mastigar, ele começa a ter um pequeno choquinho. Aí eu quero que você comece a imaginar como é que seria a tua situação atual, como é que você conduziria um caso como esse, certo? E aqui, ó, olha lá. Então você recebe um guia cirúrgico impresso, né? E você vai o quê? Ter todas as informações pertinentes ao caso, tá certo? E eu falo sempre assim, ó, independe do número de implantes que você vai usar. Então, quando você recebe um guia impresso, é um guia com alta precisão, que vai te orientar o quê? Na sequência de perfuração e na sequência de instalação dos seus implantes. Olha lá. Então, isso torna o quê? A tua cirurgia muito mais rápida. Por quê? Porque todas as suas decisões foram tomadas aonde? Antes da tua cirurgia, lá no planejamento virtual, no ambiente do software. E você recebe um guia de precisão que é impresso numa impressora 3D. E aí você faz o quê? Uma sequência de perfuração e de instalação dos seus implantes. Então você finaliza a tua cirurgia, olha, vamos ver, com essa condição, né? Uma cirurgia sem retalho, tá certo? Isso não é importante, tá? Na aula de amanhã eu vou falar com vocês sobre isso. Ter retalho ou não ter retalho, tá certo? O que eu quero que você preste atenção na aula de hoje é justamente o quê? Por causa da precisão do guia, nós temos o quê? Cirurgias muito mais rápidas, muito mais precisas. Imagina essa cirurgia aqui, ó, em mandíbula, em que do lado esquerdo aqui o paciente estava tendo o quê? Pequenos choques quando mastigava. Você já começa, se fosse para técnica convencional, né, usar um guia convencional, você ia fazer uma incisão, muitas vezes aqui o estresse já começa na incisão. Aí depois você vai localizar o forame mentoniano, né? Quanto tempo você leva para fazer isso? Qual é o nível de estresse que você tem neste momento, tá certo? E aí você começa o quê? A buscar as perfurações, tomar as decisões aqui no campo operatório. O oposto, olha só, quando você faz todo o planejamento virtual, recebe um guia cirúrgico impresso que te orienta na perfuração e na instalação do seu implante, né? Então, cirurgias minimamente invasivas, né? Menos estresse, né? Cirurgias mais rápidas, o seu paciente o quê? Fica mais confortável, tem um pós-operatório melhor, tá certo? Olha lá, e você finaliza o caso desta maneira, olha lá. 4 implantes, né? Até teve uma pergunta na aula passada de all-on-4 aí, ó, um all-on-4, né? 2 implantes inclinados, passando próximo, afastado pelo menos 5 milímetros do forame mentoniano, né? E mais 2 implantes no meio, para que você tenha o quê? Uma distribuição. Agora eu te pergunto, eu quero que você faça sempre esse paralelo entre um guia impresso que te traz precisão e que vai te gerar segurança e uma cirurgia à mão livre ou com um guia cirúrgico, um guia multifuncional, que vai te orientar só nos pontos de ataque. Imagina quando você vai aqui do teu lado esquerdo fazer o que? O ponto de ataque. Você não sabe muitas vezes nem onde é que está o forame mentoniano. Aí o risco alto de você ter o quê? Parestesia, tá certo? Então, e eu falo assim, ó, independente do número de implantes que você vai realizar, né? Então, se você vai fazer um implante ou 6 implantes, a velocidade da tua cirurgia é muito maior. O teu nível de estresse é muito menor. Por quê? Porque todas as suas decisões foram tomadas antes do momento cirúrgico, né? Olha lá, imagina um paciente como esse que veio fazer maxila e mandíbula, né? 6 implantes em maxila e 6 implantes em mandíbula, né? 12 implantes. E aqui a mandíbula, eu vou mostrar para você, é uma mandíbula trésica, que a gente usou implantes de 4 milímetros, tá certo? Olha lá, e esse guia, ele vem com todas as informações necessárias para te orientar.
na perfuração. E aí, muitas vezes, você fala assim, Edilson, mas será que eu vou conseguir? Eu falo assim, independe do número de implantes que você instala, né? Não é, eu tenho que fazer 100 implantes mês para que eu consiga acertar a posição. Não. Aqui você recebe esse guia, independente do número de implantes que você faça. Você vai ter o quê? Precisão no teu procedimento cirúrgico, você vai ter rapidez, você vai ter resultados protéticos de excelência. Por quê? Porque o guia te orienta na sequência de perfuração e de instalação dos seus implantes, tá certo? Olha lá, imagina aqui, mandíbula posterior, né? Olha o nível de reabsorção que a gente tem lá, né? Clinicamente você já consegue ver, olha aí, né? E aí a gente vai para o planejamento virtual com as informações todas do nosso paciente, informações ósseas, informações clínicas, no ambiente de um software. E aí a gente vai trabalhando, olha lá, você vai manipulando, leva essas informações, é feito aqui um enceramento, né, vamos dizer, digital, da onde você precisa, do tipo de prótese que você vai precisar, que você vai usar para reconstruir, para que isso te oriente o quê? Na colocação dos implantes na posição correta. Olha aqui a distância que esse implante está do nervo alveolar inferior. Ó. Aqui é um implante de 4 milímetros, tá certo? Tamanha é a segurança que a gente tem quando trabalha com guia cirúrgico impresso, né? Você precisa entender o quê? Todo o processo que isso precisa ter para que você tenha um guia cirúrgico, tá certo? Olha lá, definiu, você recebe um guia impresso, olha lá, que vem com todas as informações, que vai te orientar o quê? Na perfuração, nas inclinações da perfuração, se é mais para mesial, distal, vestibular, lingual, a posição tridimensional e a profundidade. Num caso como esse, né, um alto nível de segurança. Por quê? Porque o teu nível de informação está altíssimo. Né? Porque você se baseou numa tomografia e num escaneamento dentro do software. E você toma as decisões todas antes do procedimento cirúrgico. Então, olha lá. E aí você vai para o campo operatório, né? Um guia cirúrgico que se encaixa aqui perfeitamente nos dentes remanescentes, tá? E eu vou mostrar na aula que vem, de amanhã, o ponto a ponto, né? O passo a passo de tudo que você precisa para chegar do preparo até a instalação do seu implante. Olha aqui, né? E aí você vai para o campo operatório. Agora imagina aqui, vamos lá. Eu vou acionar o vídeo aqui, eu quero que você preste atenção, tá certo? Nessa sequência aqui de perfuração, olha lá. Guia cirúrgico em posição, guia de perfuração e a broca, na posição correta. A preocupação que você tem é só de fazer o quê? A perfuração e fazer um movimento, vamos dizer assim, né? Você tem que fazer um movimento de vai e vem, para que você tenha o quê? Não tenha aquecimento ósseo. Eu coloquei até alguns artigos científicos aqui no decorrer da aula para que a gente quebre alguns paradigmas que dizem a respeito da técnica de cirurgia guiada, tá bom? Olha lá, você acha que isso não te orienta? E aí você finaliza uma cirurgia dessa maneira, uma cirurgia com implantes de 4 milímetros na região posterior, né? E implantes de 8 milímetros, ali de 3,3, e o outro de 4,1. Mas o que eu quero que você verifique, avalie, imagine você fazendo uma cirurgia dessa à mão livre ou usando um guia convencional. Você não pode nem pensar mais nisso. Por quê? Porque não te dá precisão, porque não te dá segurança. Imagina que você, à mão livre, quanto tempo você iria levar para fazer um procedimento cirúrgico como esse? Fala para mim, né? Qual é o nível de estresse que você iria ficar, né? Eu falo assim, a gente começa a perfuração, né? Começa a perfuração e aí você não sabe para onde vai, né? Poxa vida, pera lá, será que eu estou perto do nervo? Será que eu não vou? Por quê? Porque todas as suas decisões estão sendo tomadas no momento da cirurgia, né? Aqui, tem língua do paciente, tem saliva, tem bochecha, tem... E aí você imagina você fazê-lo, definir todas essas inclinações à mão livre ou usando um guia cirúrgico convencional que você te orienta. Quanto tempo iria durar a tua cirurgia? Qual é o nível de estresse que você ficaria, né? Tá certo? Olha lá, e você finaliza um caso desta maneira, né? Então, 6 implantes, né, extra curtos ainda em mandíbula, região posterior de mandíbula, área nobre, né? Área que nos incomoda. Eu tenho muito medo de trabalhar na região posterior, tá? Usando a técnica adequadamente, eu faço como? Com precisão, com segurança, com tranquilidade, uma cirurgia rápida. Sabe quanto tempo demora? A gente demanda fazer uma cirurgia dessa aqui? Não chega a 30 minutos.
30 minutos, tá certo? Aí, Edilson, mas é você? Não, não sou eu, é você. Deixa eu ver aqui um nome no chat. É a Luzia, é o Araquém, é a Fanny, o Oswaldo, o Washington, o Marco, o Elcio, o Paulo Vitor. Todos conseguem, todos, desde que produzam um guia cirúrgico impresso, tá certo? Então, ó, olha lá. E a gente finaliza protocolo de maxila, tá certo? E 6 implantes posteriores.